Então, muito boa noite. A nossa irmã Sandrinha acabou de nos falar de forma muito lúcida acerca do corpo físico, da matéria. Nesta segunda hora vamos falar do espírito, o espírito visto à luz da doutrina espírita. E no capítulo 2º do Livro dos Espíritos, com o tema Elementos Gerais do Universo, e na resposta à questão 23, temos que Espírito é o princípio inteligente do Universo. E qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisá-lo com a vossa linguagem, dizem-nos os Espíritos. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, sim, é alguma coisa, e ficai sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É o espírito sinónimo de inteligência? Continua Kardec questionando. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Ambos se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, tal qual como as cores o são da luz? E os espíritos respondem: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a própria matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. E pode conceber-se o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sem dúvida. Há, pois, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e, acima de tudo, Deus. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. E o que é a alma? Será alguma coisa diferente do espírito? É na questão 134 que obtemos a resposta. Alma é o espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta é: era espírito. As almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um ser inteligente que povoa o mundo invisível e que temporariamente reveste o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Depois, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de os fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí poder cumprir as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio
se adianta. Depois trago uma passagem do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, em que no item Evolução e Finalidade da Alma, ele nos diz: é um grande espetáculo a luta do espírito contra a matéria, luta pela conquista do globo, luta contra os elementos, os flagelos, contra a miséria, a dor e a morte. Por toda a parte, a matéria se opõe à manifestação do pensamento. No domínio da arte, é a pedra que resiste ao cincel do escultor. Na ciência, é o impalpável, o infinitamente pequeno que foge à observação. No aspecto social, como no pessoal, são inumeráveis os obstáculos, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. E, no entanto, diante das potências cegas que o pressionam e o ameaçam, de toda a parte, o homem se ergue, frágil ser. Como único recurso, tem apenas sua vontade. E, com o auxílio deste recurso único, através dos tempos, a luta áspera prossegue sem trégua, sem misericórdia. Enfim, um dia, graças à vontade humana, a potência formidável é vencida, subjugada. O homem quis e a matéria submeteu-se. O seu comando, os elementos inimigos, a água e o fogo, uniram-se ameaçadores e trabalharam para ele. É a lei do esforço, lei suprema, pela qual o ser se afirma, triunfa e cresce. É a magnífica epopeia da história, luta exterior, de que o mundo está pleno. A luta interior não é menos comovente. A cada novo renascimento, o espírito terá de confeccionar, amoldar o novo invólucro material que vai servir-lhe de morada. Fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções do seu gênio. Com muita frequência, o instrumento resiste e o pensamento, desencorajado, fecha-se em si mesmo, impotente para aprimorar, para soerguer este fardo pesado que o sufoca e aniquila. Entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver suas elevadas faculdades. Há em nós uma surda aspiração, uma energia íntima, misteriosa, que nos conduz às alturas, faz-nos tender às destinações sempre mais altas, impulsiona-nos para a frente, em direção ao belo e ao bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através dos tempos e nos estimula a todos nós, pois a humanidade são as mesmas almas que de século em século voltam em novos corpos para continuar seu trabalho de aperfeiçoamento, até que estejam maduras para mundos melhores. A história de uma alma em nada difere da humanidade. Só a escala difere, a escala das proporções. O espírito molda a matéria. Transmite-lhe a vida e a beleza. A evolução é, também, por excelência, uma lei de estética. As formas conquistadas são o ponto de partida para formas mais belas. Tudo se interliga. A véspera prepara o dia seguinte.
O passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, desabrocha em formas cada vez mais perfeitas. Temos então sobre o espírito e com o que com ele se relaciona algumas noções que a nossa razão vai aceitando, porque são lógicas, porque nos vêm de fontes fidedignas e porque são também comprovadas pela própria ciência. No entanto, e tal como nos dizem os espíritos, não temos ainda capacidade para mais entendimento. Sentimos, porém, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa e que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. É o espírito criado simples, ignorante, mas por amor e para amar. É uma partícula dessa inteligência projetada tantas vezes quantas necessárias no mundo material para que possa crescer, para que possa evoluir. É devagar que a alma se eleva. A matéria é o obstáculo útil que provoca o esforço e desenvolve a vontade, impondo-lhe necessidades que obrigam ao trabalho. Como sem a dor conheceria a alegria, o bem-estar? Sem a sombra poderia apreciar a luz. Sem a privação poderia saborear o bem adquirido. Conforme vai subindo, nela, na alma, se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e de virtude. E elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Então o espírito é criado simples e ignorante para um dia poder ligar-se ao ser universal, para poder encontrar o belo e o amor, pois sabemos que fomos criados para a felicidade e para o amor. Obrigada pela vossa atenção.